Seja muito bem-vindo então ao nosso fechamento aqui, o nosso resumo de tudo que você já aprendeu sobre metas, né, aqui no nosso curso de PNL online. Falamos de cada passo, da importância de você passar o seu sonho por cada crivo, por cada peneira da meta esperta, e vamos aqui agora para o slide para poder fazer um resumo. Então entendemos que a meta precisa ser específica, ou seja, você precisa especificar exatamente o que você quer no tempo presente. A sua meta precisa ser iniciada por você e depender de você. Nós vimos isso, né? Como que você pode especificar exatamente o que você quer no tempo presente e a sua meta depender de você. A sua meta também precisa ser sistêmica, ou seja, você deve considerar o efeito que essa meta terá em nível sistêmico. Como ela vai combinar com suas outras metas, com a sua família, com o seu trabalho e etc. Após passar pelo crivo de sistêmica, você tem que ver se a sua meta é positiva, ou seja, a sua meta precisa ser elaborada em termos positivos. Uma meta negativa, do tipo, eu não quero comer demais, acaba criando uma imagem mental do comportamento indesejado. E nós vimos que o nosso cérebro ele se comporta de acordo com o que ele acredita ser real. Se você cria uma imagem do comportamento indesejado, ele vai se comportar de acordo com aquele comportamento indesejado. Então, crie uma imagem positiva, ou seja, crie a imagem daquilo que você realmente quer. Evidências, né? Nós previmos aqui que você precisa ter evidência de que conseguiu a sua meta e precisa ter feedbacks durante o processo para se autocorrigir. Nós vimos aqui o exemplo, eu quero ser feliz. Ser feliz, como que você vai ter evidência? O que é que você precisa estar vendo, ouvindo ou sentindo para saber que você está feliz? Tem algo que tenha que ter evidências para que você possa acompanhar o processo e saber que realmente chegou. Além disso, você precisa identificar os recursos, ou seja, você precisa identificar os recursos que já tem e que recursos precisa para levá-lo do estado atual ao estado desejado. O que eu tenho hoje que já vai me ajudar a alcançar a minha meta? Eu tenho A, B, C, D, E, F, G. Tá. E o que eu ainda não tenho, mas que eu preciso ter para poder alcançar a minha meta? E você vai ter lá algumas opções. Qual é o seu trabalho? Usar o que você tem e adquirir, aprender, desenvolver o que você ainda não tem para alcançar a sua meta. E vimos aqui na aula bônus a importância da relevância. Eu falei aqui, eu afirmo que de acordo com a minha experiência, 95% das pessoas desistem da sua meta, porque essa meta não é relevante, né? A pessoa não tem aquele sangue nos olhos para conhecer, realmente brilho nos olhos, como diz aí um famoso que trabalha com metas, que você tem que ter o BV, né? Brilho do BZ, que ele fala, brilho nos olhos, para poder alcançar a sua meta. Então, entender os recursos que você tem, entender os recursos que você precisa e qual a importância, qual é a relevância dessa meta na sua vida. E a sua meta tem que ter um tempo, um tamanho, ou seja, ela precisa ser adequada, ela precisa ser dividida em áreas para serem trabalhadas separadamente. Se você quer ganhar 10 mil reais em 3 meses, a estratégia é diferente do que ganhar 10 mil reais em um ano. Então, se sua meta não tem tempo e não tem tamanho, você não consegue dar um comando específico para que você desenvolva as ações que você precisa para alcançar o resultado. Então, o tempo e o tamanho também precisam ser específicos. Não é, final do ano que vem, semana que vem, amanhã de tarde. Não é assim. Dê um comando exato para o seu cérebro. Dia, mês e ano exatos em que a meta vai acontecer. E de preferência também o horário, a hora. Hora, dia, mês, ano. Quanto mais específica, mais real essa imagem fica na sua mente e mais o cérebro acredita que isso é realidade. E aqui o que a gente fechou, que foi na nossa última aula de alternativas. Ou seja, a sua meta precisa ter opções no plano de ação. Quando você só tem uma opção, é uma imposição. Quando você tem duas opções, é um dilema, ou é A ou é B. E a partir de 3, você passa a ter opções que te permitem uma escolha. Então, eu dei o exemplo, né, aqui na aula de alternativas sobre a minha amiga que queria começar uma série de exercícios físicos no dia seguinte. Ela só tinha uma opção, e aí é muito fácil da pessoa desistir. Quando você cria uma série de alternativas, ela passa a ter muitas opções para ter o mesmo resultado. Então, fechamos aqui todo esse contexto, entendemos como transformar o sonho numa meta esperta, numa meta alcançável. E eu tenho certeza que se você colocar todo esse conhecimento em prática na sua vida, você vai ter resultados que nunca teve, você vai ter resultados espetaculares.
E na próxima aula nós vamos falar sobre integrar dois assuntos. Nos módulos anteriores a gente entendeu a importância dos níveis neurológicos. E aí, na próxima aula, nós vamos fazer a integração do alinhamento dessa meta nos níveis neurológicos. Isso é muito show! É um exercício, uma técnica de PNL muito poderosa para te motivar, para te lançar com força ao alcance da sua meta. Beleza? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Sucesso! Eu quero ver seus resultados. Vamos que vamos! A PNL é show!